Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é direção e base na organização revolucionária. Como é construído o centralismo democrático. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note! Hoje tem mais um vídeo no canal debatendo a organização revolucionária, né? Debatendo como a gente pensa a forma de se organizar para praticar uma política revolucionária. Eu vou fazer um debate a partir de um texto clássico do Louis Althusser, mais um vídeo do canal debatendo Althusser. Já avisei para vocês que eu estou relendo ele e estou buscando algumas respostas, buscando auxílio do Althusser para pensar algumas coisas importantes. Althusser tem um texto clássico, um texto foda, que é O que não pode mais perdurar no Partido Comunista Francês. É um texto que eu já visitei ele várias vezes, visitei ele bastante em 2021, na boca do 16º Congresso do PCB. E esse texto é muito importante. É um texto relativamente grande, 20 e tantas páginas e tal. Vale a pena para toda a militância comunista ler. Todos os comunistas, todas as organizações marxistas do Brasil devem ler, devem meditar, devem refletir sobre esse texto. E eu quero debater a partir de trechos desse texto, como Althusser faz o debate sobre relação de direção e base. Porque vejam, gente, a concepção marxista-leninista de organização é pautada pelo centralismo democrático, que é a junção de duas palavras. É direção centralizada, mas constituída de maneira democrática. Normalmente gostam de destacar a parte do centralismo, né? Mas também a parte democrática. Então Lenin, por exemplo, sempre foi um defensor da polêmica permanente organizada na imprensa partidária como um direito democrático e fundamental para alcançar a verdadeira unidade. Lenin também sempre defendeu o direito a ter dispositivos no estatuto da organização que permitam a convocação de congressos extraordinários, de acordo com determinados critérios, e por aí vai. Ou seja, a relação direção-base não é só uma direção eleita, e aí ela comanda e espera até o próximo congresso. Inclusive, essa é uma concepção tirada de contrabando da democracia burguesa, né? Porque na democracia burguesa é assim, você vota, escolhe o representante e você só conversa com ele na próxima eleição, né? Não existe mecanismos de controle direto ou de retirada da função daquele representante se ele não está cumprindo bem a representação. Lenin sempre imaginou um centralismo democrático que tivesse mecanismos de controle direto e de avaliação direta das bases sobre as direções, e as direções tivessem que prestar contas também de maneira permanente para as bases. Isso, claro, salvaguardando a segurança e a continuidade da organização, né? Mas, por exemplo, tem muita gente que não compreendeu até hoje algo básico, que eu vou frisar, gente. O Partido Bolchevique, durante o regime czarista ultra-repressivo, publicava as atas do Congresso. O que são as atas do Congresso? Não é só as resoluções congressuais, o resultado final do Congresso, mas os debates que rolavam nos grupos de trabalho, os debates que foram feitos durante o Congresso para se chegar àquela resolução final. O Partido Bolchevique publicava isso, claro, cobrindo, escondendo os nomes reais, colocando pseudônimos, retirando questões sobre segurança, sobre luta armada, por aí vai da publicação. Mas o Partido Bolchevique publicava isso no jornal, para toda a militância, para toda a base ler. E o Althusser está fazendo um debate aqui no âmbito de uma crise do Partido Comunista Francês. E aí ele teve um resultado eleitoral negativo, tinha vários problemas no partido e tal. E aí tem um debate, né? A direção resolve fazer um debate, mas é um debate que não consulta as bases. É tipo assim, a direção do Partido Comunista Francês à época escreve uma avaliação do que está acontecendo no partido, desce para as bases como se isso fosse uma resposta. Tipo, só que isso não é a resposta, né? Isso é uma simulação de diálogo. Porque primeiro, a premissa numa situação como essa, a direção primeiro chamar as bases para opinar, para debater, para ela colher a posição, depois formar uma posição política, descer para as bases e depois ter um retorno de crítica. Já a gente vai debater mais isso. E o Althusser, ele vai falando como várias vezes se quer falsear uma verdade, um consenso, uma avaliação do partido e pedindo um verdadeiro debate nas bases, um verdadeiro debate sobre os erros.
né? Inclusive um verdadeiro debate marxista sobre autocrítica. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o que é autocrítica desde uma perspectiva leninista. Coloca na tela aí, Maxwell. E eu quero ler para vocês esse trecho, que o texto do Althusser está nesse livro aqui, ó. Coleção polêmica, Eurocomunismo versus Leninismo. Esse texto, que não pode mais perdurar no Partido Comunista Francês, está disponível na internet. Vocês acham o PDF embolando por aí. E aí, veja, na página 33, na abertura do capítulo, o velho reflexo, capítulo não, da seção, o velho reflexo do texto, diz o Althusser, abre aspas, escolha fundamental foi mantida em segredo. Continuamos nos divertir imaginando uma outra direção, com bastante coragem e lucidez, e ainda sensibilidade à altura da inteligência do nosso povo. Uma direção que tivesse uma linguagem franca e aberta, e explicasse perante seus militantes e trabalhadores as razões profundas de sua mudança. Isso seria perfeitamente possível, e assim fazendo, a direção teria jogado para ganhar, ante os ataques da direita e a hesitação do Partido Socialista. E os rumos das coisas, sem dúvida, teria mudado. Por que então essa escolha fundamental se manteve secreta, dando lugar a uma linguagem dúbia e incompreensível? Certamente porque uma mudança de linha leva forçosamente ao exame crítico da linha anterior e, portanto, aos erros de orientação. Pois quando se abre o capítulo de erro, sabe-se bem por onde se começa, mas não sabe onde parar. A nova linha pode também estar errada, desde que a anterior estava sem que se soubesse, podendo um erro estar sempre escondido em outro. Essa reflexão do Althusser é muito boa, né? O Partido Comunista Francês faz uma mudança de política eleitoral, não debate com as bases a política eleitoral anterior, depois diz que não tem a mudança, e, tipo, o Althusser tá clamando, não, bicho, tem que ser honesto, tem que ser direto, tem que ser franco com as bases do partido, mas não se fez esse debate honesto, direto, franco, porque se você diz que tem uma mudança de linha política, você é forçado, não necessariamente, mas tendencialmente, a debater a linha política anterior e falar por que da mudança, sabe? Isso me lembra, por exemplo, o que aconteceu no PCB. No PCB, até 2014, a gente tem uma linha política de sair sozinho nas eleições, ou buscar uma unidade com PSTU e com PSOL, perfeito? Aí, a partir de 2016, a gente passou a ter uma aliança quase que monogâmica com o PSOL, onde a gente ia, o PSOL ia atrás. Houve uma mudança radical na linha política do PCB. Até hoje, ninguém nunca sabe, nunca desceu para a militância um debate profundo sobre por que a linha política eleitoral até 2014 estava errada e por que a linha política adotada até a partir de 2016 estava certa. Em 2016, em Recife, a gente apoiou a candidatura do PSOL, Edilson Silva, teve como mote Recife, cidade empreendedora, e fez uma campanha baseada em defender o Uber, né? Uber, inovação, tecnologia e empreendedorismo, tipo... sabe? E aí, por exemplo, de 2016 até 2020, o PCB ficou na linha de apoio, aliança quase monogâmica com o PSOL, e, tipo, nunca desceu. Não existe um documento partidário sistematizado analisando a política eleitoral até 2014 e a política eleitoral a virada em seguida. Tanto é assim que tem até um fato curioso, né? Em 2018 a gente apoiou, construiu a candidatura do Boulos e da Sônia Guajajara, e aí depois simplesmente o partido nunca teve um documento de balanço, de análise da campanha do Guilherme Boulos. Por muito tempo era um texto meu do Lavra a Palavra, que a militância usava como elemento de balanço. Em 2020 a gente apoiou o Boulos de novo na Prefeitura de São Paulo, e aí depois o Edmilson Costa lançou um texto, Teorema da Luta de Classes, né? Em que no texto, inclusive, o Edmilson Costa faz um balanço positivo da campanha do Boulos, dizendo que foi um avanço para um campo de esquerda em abstrato, então faz um debate no campo de esquerda em abstrato e não num campo marxista, e nunca foi objeto de debate entre as bases uma reflexão sistemática, porque o que deveria acontecer numa situação como essa? Vamos lá. O que o Althusser defende, o que o Althusser está pautando e o que é o socialismo democrático, porque o Althusser, esse debate está bem baseado em Lênin. Porra, tem uma eleição, né? A gente tirou uma tática eleitoral. Eleição no Brasil acontece de 2 em 2 anos. Então, depois da eleição, tem tempo suficiente para fazer um balanço. Aconteceu a eleição? É isso. Vamos pressupor, inclusive, né, que a definição da política eleitoral foi feita de acordo com a consulta democrática e ampla das bases. Aconteceu a eleição?
A direção vai instigar todas as bases da organização as reuniões de célula, de núcleo, fazerem debates sobre a política eleitoral. Sobe as contribuições e as reflexões da militância do Brasil inteiro para a direção nacional. A direção nacional pega essa síntese, escreve um primeiro documento de balanço do que foi a política eleitoral. E isso considerando as particularidades locais, né, que vão fazer com que a direção, tendo esse conjunto de informes, tenha a capacidade de ter uma visão mais nacional, mais abrangente todas as particularidades. E aí, beleza, a direção formula esse balanço já com a impressão geral das bases, né? Porque a gente parte do pressuposto que a direção não é um conjunto de iluminados. Embora eles tenham visões já, porque são dirigentes nacionais, é preciso que eles conheçam a visão prática, objetiva das pessoas que estão operando a política ali no dia a dia, no miudinho, né? Então ali operando a política. Aí subiram, a direção formula um balanço, esse balanço desce de novo para as bases, as bases fazem debates em cima daquele balanço, e aí se tem o balanço da organização, né? Com crítica, com autocrítica, com onde a gente avançou, onde a gente não avançou e por aí vai. Porque veja, na forma de centralismo democrático tem muito argumento da confiança na direção, que a direção dirige. Há momentos, gente, que é isso, a direção vai dirigir e o balanço vai ser feito depois. Então, por exemplo, estamos na ocupação urbana, chegou a polícia e a polícia está ameaçando invadir, não dá para fazer uma assembleia. Aí a direção vai dirigir, ponto. Se errou, faz o balanço depois. Perfeito, tranquilo, assim, é isso, sabe? No comando de um ato, no enfrentamento da polícia, na ocupação, enfrentamento da polícia num ato, num momento de perigo, num momento full time, tipo, caramba, estamos numa eleição sindical, tá tendo um problema na apuração, estão tentando dar um golpe, e aí tem que agir rápido, tem que tomar uma linha. Nesses momentos, a direção ela é constituída democraticamente para ser esse operador político full time, que vai dar respostas rápidas a questões imediatas. Mas veja, numa eleição sindical, a eleição da presença do sindicato acontece a cada 2, 3, 4 anos. Uma eleição do processo eleitoral burguês no Brasil acontece a cada 2 anos. Um processo DCE não acontece todo ano, sabe? Tipo, jornadas de luta, tipo greves gerais, são grandes eventos que não acontecem sempre, que você tem tempo sim para fazer a avaliação, tem tempo sim para fazer o balanço, tem tempo sim, inclusive, para as bases avaliarem a direção, porque tem muito um elemento de, sou dirigente, eu vou avaliar se o militante está cumprindo bem a tarefa, mas veja, o militante da base também tem que avaliar a capacidade da direção. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do balanço eleitoral, subiu contribuições do Brasil inteiro. E aí, se a direção nacional depois manda um primeiro documento que tem um balanço porco, ruim, fraco, que não pega os principais elementos, as bases têm que questionar a capacidade de compreensão da realidade da direção. Sabe? Tipo, galera, sabe? Então, há um processo de avaliação e reavaliação constante e que descer um documento de balanço, aí os núcleos e células fazem um debate sobre esse documento e depois não ter retorno nenhum, isso não é democracia. Isso é falsear diálogo, é falsear transparência, porque, inclusive, se você não tem um retorno, e o retorno não precisa ser individualizado para cada núcleo, para cada célula, mas se você não tem mecanismos de retorno, você nem tem como saber se a sua contribuição, a sua crítica, a sua avaliação coletiva foi reconhecida. Em outro momento do texto, o Althusser faz um debate muito bom sobre como se trata o erro desde uma perspectiva marxista, né? Ele citando diretamente o Lênin, né? Essa citação é um pouco longa, mas eu acho necessária ler ela de maneira integral, assim, gente. Abre aspas, página 34. Existe, porém, um outro tratamento do erro político, segundo Lênin. Aí, é ainda mais grave não reconhecer o erro do que cometê-lo. Esse é o tratamento marxista do erro. O erro é, portanto, nesse caso, um sinal de alerta que vem da prática. Indica sempre uma lacuna, uma falha, quer na estrutura de pensamento, quer na estrutura da organização. Ele, o erro, pode ser benigno ou sério. Quando é sério, significa que graves contradições não foram abordadas, continuando sua vida silenciosa, perturbando a prática política. Contrariamente ao que se faz
nossa direção. O erro não é a rigor o que se concede do alto. Não somos nós perfeitos, pode ter havido algumas falhas. Isso é Althusser, abrindo aspas de um trecho do documento da direção do PFC. Aí continua Althusser um pouco abaixo. A concepção marxista acha que o importante é o que o erro esconde, as contradições estruturais dos quais eles é apenas a manifestação. Como acontecimento, o erro passa. Mas, enquanto não forem enfrentadas e reduzidas, as causas do erro permanecem. Essa permanência no erro que Lane leva em consideração quando diz que é mais grave não analisar um erro do que tê-lo cometido, pois reconhece. Analisar um erro, no sentido amplo, é por detrás do fenômeno e ir em busca das causas e atacá-lo, para se ter finalmente razão. Essas causas, para todo militante marxista, se referem a um mau entendimento das relações de classe ou dos efeitos das relações de classe, ou até mesmo dos fenômenos que aparecem nas margens das relações de classe. E, continuando. Essas exigências do tratamento marxista do erro é, por excelência, válida para os comunistas. Eles sabem que, se não dominarem as causas profundas dos erros do movimento comunista internacional, da linha do seu partido, do modo de funcionamento mesmo, esses erros permanecerão. O que significa, eles se manifestarão inevitavelmente sob uma forma ou outra. Não são sempre os mesmos que criticam os erros, não são sempre as mesmas causas não criticadas que produzem e reproduzem os mesmos erros. É preciso declarar essa exigência marxista, pois a direção já tomou suas decisões. Ela vai falar dos erros, dará até mesmo como exemplo aos militantes sua própria iniciativa como prova de seu espírito de independência. Mas esses erros serão sempre táticos e localizados, sem jamais afetar a linha considerada sempre certa. Os militantes que são prevenidos não deixarão de seguir com interesse esse método de concessão verbal, através do qual se trocarão palavras ao vento. Então, às vezes, uma direção partidária faz assim, não, nós cometemos erros, nós não agimos da melhor forma, nós erramos, vamos tentar melhorar e tal, mas por que cometeu erro? Como foi que isso aconteceu? Quem são os responsáveis? O que está sendo feito para abrir um amplo debate nas bases? O que está sendo tomado de iniciativa para as bases serem chamadas para refletir sobre os erros, serem chamadas para debater, para apontar soluções práticas para evitar a repetição dos erros, percebe? A ideia de que centralismo democrático não pressupõe uma relação constante e permanente de direção e base, preservando a segurança da organização das informações sensíveis, é uma ideia que, repito, traz de contrabando da lógica de representatividade burguesa para a organização revolucionária. Então, repito, na representação burguesa, você vota e Sarah morreu. Se o deputado quiser fazer audiência pública, fazer debate, abrir a decisão das emendas e tal, tipo, o Glauber Braga faz muito isso. Tipo, tem um mandato participativo, que a galera decide, que tem as plenárias e tal, mas, tipo assim, isso é iniciativa do Glauber, ele não é obrigado, né? Tipo, então a galera tá trazendo de contrabando uma lógica de representação burguesa. No centralismo democrático, a verdade da organização, e aqui eu entro num ponto de conclusão, a verdade da organização não é decidida pela direção. A verdade da direção é uma síntese da relação direção e base, em que a base é mobilizada prática e ativamente para debater, para refletir, para contribuir, para criticar as avaliações e balanços da direção. A direção é chamada a avaliar também criticamente o que sobe de contribuição das bases, de produzir sínteses e de conseguir, por exemplo, às vezes até trabalhar no convencimento. Então, é muito comum numa tarefa de âmbito nacional, por exemplo, os militantes de cada cidade, de cada estado, se focarem no seu aspecto local. Pode ser que nesse exemplo que eu dei, as bases são primeiro chamadas a debater sobre a contribuição para a direção, depois dessa outra. Nessa primeira manifestação das bases, tem um aspecto local muito forte de cada realidade. E às vezes temáticas nacionais importantes não ganham devida atenção. É função da direção convencer as bases, mostrar com argumentos que tem um aspecto aqui que precisa de melhor atenção, que é por aqui e tal. Mas vejam, a verdade do partido é uma verdade estabelecida
a partir de uma democracia operária, uma relação direção-base em que ser dirigente não é privilégio. Eu acho que é muito importante isso. Claro, está no meio de uma crise do PCB, mas o que eu estou falando não é só para o PCB, não. Você que é de organização marxista, você debateu de verdade a campanha presidencial do seu candidato, a campanha governador, os balanços do CONUNE, de eleição sindical, de eleição de DCE e tal. Isso é realmente fruto de debate? Isso é realmente fruto de avaliação? Isso é realmente fruto de crítica e autocrítica? Há uma participação ativa das bases no debate, as bases formulam, elas são ouvidas, elas têm resposta quando formulam críticas à direção. Por exemplo, tem uma coisa que a internet possibilita muito, né, velho? A gente conseguir, inclusive, manter um canal interno de comunicação permanente de dirigentes e bases, sabe? Tipo, a gente tem várias possibilidades tecnológicas que os bolcheviques não tinham. Então, construir a verdade no partido é sempre uma relação de síntese. Se a gente passa grandes eventos da política nacional, como a campanha Fora Bolsonaro 2021, como a campanha presidencial, como eleição para sindicatos importantes, como jornadas de luta, e não tem debate, avaliação, balanço, mobilização das células e núcleos para fazer um debate, um balanço, para construir a verdade da organização, a partir de sínteses coletivas, tem um problema com o centralismo democrático. Se muda de linha política sem fazer um balanço, sem debater com as bases, tem um problema nessa comunicação direção-base. Se o dirigente é uma figura incriticável, intocável, que não está com seu trabalho submetido à avaliação ao crivo das bases, tem um problema no centralismo democrático. Se a direção se coloca no lugar de infabilidade papal, em que ela é detentora do conhecimento da realidade, da capacidade iluminada de análise da conjuntura, não está submetida a um crivo realmente rigoroso das bases, tem um problema no funcionamento do centralismo democrático. Em suma, leiam esse texto do Althusser, que não pode mais perdurar no Partido Comunista Francês. Leiam o livro Centralismo Democrático de Lenin e vamos avançar na construção de organizações realmente leninistas, baseadas no centralismo democrático, que são instrumentos imprescindíveis, gente, para a gente lutar pela nossa tão sonhada e tão necessária Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.